Cozinhando Saberes. Se você não chorar lendo esse livro, olha, eu não sei o que é que pode te fazer chorar. Um livro muito emocionante, singelo. Um livro que vai te fazer pensar nas coisas mais simples da vida que muitas vezes nós não somos capazes de darmos valor. Eu estou falando do livro, o livro de memórias da autora Lara Avery. Esse livro ele foi publicado aqui no Brasil em 2016 pela editora Seguinte e é um livro que me fez refletir muito sobre como seria, sabe? E aí eu pergunto para vocês, como seria de fato se a gente tivesse noção do quanto as memórias elas são importantes para a nossa identidade, para a nossa construção como pessoa, da nossa construção enquanto pessoa que é diferente da outra e o quanto essas memórias elas nos são importantes e nos trazem a afetividade humana pelo próximo e por nós mesmos. E imagine perder essa capacidade e ver as suas memórias se esfacelando aos poucos como se fosse água correndo de uma torneira ou uma própria correnteza que a gente não consegue segurar. Mas, antes de dar continuidade a essa resenha, eu gostaria de pedir, por favor, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, com aquelas pessoas que gostam de literatura, clica em gostei e ativa o sininho das notificações. E bora continuar falando desse livro magnífico. Gente, quando eu me dei conta desse livro, né, quando eu vi esse livro na internet pela primeira vez, eu não imaginava o quanto esse livro ele marcaria a minha vida e o quanto esse livro me faria refletir sobre a nossa capacidade, né, cognitiva, que é a memória. O quanto nós, seres humanos, somos extraordinários. E a gente não consegue dar valor a isso, sabe? E aqui a gente vai conhecer a história da Samantha Agatha Cohen. Ela é uma adolescente como qualquer outra adolescente, uma menina muito determinada, muito inteligente. Ela era a número 1 da sua sala. Era uma menina que ela sempre batalhou muito para conseguir estar na posição que ela estava, intelectualmente falando. E de repente ela descobre, na metade da sua adolescência, que ela tem uma doença degenerativa que aos poucos vai levando embora sua memória, bem como os seus movimentos, né, os movimentos do corpo. Então, nesse momento, a Sammy, como ela é carinhosamente chamada por todos aqueles que a conhecem, começa a pensar da seguinte forma: por que comigo? Uma doença tão rara e ela vir justamente para mim. Por que eu tenho essa doença? Então, Samantha, ou Sammy, né, ela começa a se questionar, né? Mas ao mesmo tempo, a determinação e a resiliência dessa menina fazem com que ela crie esse caderno, esse diário de memória, para que ela consiga lembrar, né? Para que ela consiga registrar esses bens tão preciosos que são as lembranças da sua vida. E tem algumas frases muito interessantes no início do próprio livro, né, que ela fala, e esse livro, gente, ele me emocionou assim, do início ao fim. E só de falar dele, os meus olhos eles se enchem de lágrimas, porque, gente, o final desse livro é indescritível. Embora eu tentasse dizer com todas as palavras que eu tivesse aqui no meu vocabulário, nunca vai ser suficiente para descrever o que é a sensação de terminar esse livro. E no início, como eu estava falando, no início do livro tem algumas frases, e uma delas que me emocionou muito foi quando ela disse:
A minha inteligência, a minha memória me rendeu bolsas de estudo e me fez ganhar o concurso de soletrar de Grafton aos 11 anos de idade. E agora ela simplesmente está desaparecendo, está se esfacelando. E o que é que eu vou fazer com isso? Como eu vou fazer? E ela começa a pensar em todos os seus sonhos. O sonho de sair daquela cidade que ela vivia para morar em uma cidade grande, estudar numa grande universidade, ter uma maior autonomia, estudar direito, né? E também cursar a pós-graduação em direitos humanos. Então, era uma menina muito à frente, assim, do seu tempo, da sua idade e com determinação e muita, mas muita garra. Ela conseguiu transformar essa vida dela, sabe? Como dizem, né? Como diz o ditado, ela fez do limão uma limonada. Porque ela, mesmo sabendo que essa doença poderia simplesmente fazer com que ela não chegasse nem aos 20 anos de idade, ela fez com que isso se tornasse algo suportável. E para vocês terem uma noção, ela foi tão resiliente que ela conseguiu, gente, sustentar psicologicamente falando a sua família, que ao descobrir ficou assim dilacerada. E não é para menos, gente. Imagine você ver uma menina tão jovem, uma vida tão jovem, simplesmente ser ceifada por uma doença degenerativa. Uma menina que tem um futuro brilhante, que tinha um futuro brilhante pela frente, simplesmente ser levada aos poucos por uma doença muito cruel, gente, muito, muito, muito cruel. E ali nós vamos acompanhando esse diário de memórias e vamos acompanhando também a Samantha, né? Vivendo ali sua vida, tentando conviver com essa doença. E poucas pessoas fora do convívio familiar dela sabiam dessa doença. Então, nesse diário, ela vai retratar coisas cotidianas da vida, coisas cotidianas da vida de adolescentes, né? E ela vai falar muito sobre amizade também, sobre o seu primeiro amor, né? Que foi um escritor que ela simplesmente idolatrava e gostava muito desse menino. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos vendo ela também se aproximar do Cooper, que era o melhor amigo dela, mas que aos poucos eles foram se afastando porque ambos tinham perspectivas diferentes de vida. E é muito interessante a gente ver ao longo da leitura o quanto essa doença ela é cruel, porque a gente vai vendo na própria escrita da Sammy que essa doença ela vai dando os primeiros sinais, e a gente consegue perceber isso pelo raciocínio que o diário dela vai trazendo, que às vezes vai perdendo o sentido, e isso é um dos focos dessa doença degenerativa. E, gente, eu não vou dar mais spoiler, porque eu quero que vocês vejam, leiam, gente, esse livro e principalmente cheguem até o finalzinho dele, porque eu tenho certeza que vocês vão às lágrimas, porque eu acho que é praticamente impossível você não chorar lendo esse livro. E eu acho que a Lara Avery soube contar muito bem a história da Sam. Ela desenvolveu muito bem os personagens, a melhor amiga da Sam. Ela trouxe, assim, de fato, como que realmente se dá essa relação familiar da Sam com seus pais, o seu irmão. A gente vê também um momento que a Sam começa a dar valor a coisas simples, assim como, por exemplo, assistir um filme, sabe, em família. E ela fala também no livro, muitas vezes, que, nossa, isso a gente vê mais pra frente no livro, quando a doença realmente começa a tomar de conta, né? Quando ela fala que muitas noites ela passou, né? Eles tinham o costume de se reunir pelo menos uma vez na semana, ou algo assim, para assistirem um filme. E ela fala: quantas vezes eu não perdi isso para estudar para debates na escola e coisas desse tipo. E eu perdi esses momentos tão simples. E ela começa também a dar valor a esses momentos mais simples.
também quando ela começa a se aproximar do seu amigo, né, do Cooper, da sua melhor amiga, que também foi crucial nesse processo, mas que a gente vê também um afastamento dessa amiga, porque ela acaba seguindo o caminho, né? Inclusive a Sam começa a se entristecer, porque ela vê a sua amiga Mad ir para a universidade e ela saber que ela não vai poder conseguir trilhar o caminho que ela deseja. Mas ao mesmo tempo ela traz uma força muito grande na sua fala, na sua narrativa nesse diário. E eu acho que a autora conseguiu desenvolver muito bem isso. E é por isso, leitores, que eu indico para vocês o livro de memórias da autora Lara Avery. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu preparei com muito carinho para vocês. Esse livro eu li, gente, há uns 5 anos atrás, e hoje eu me peguei pensando muito nele e me peguei pensando nessa possibilidade, né? Como que não deve ser difícil você muitas vezes ter ali uma doença terminal, difícil para a pessoa que está passando por isso, difícil para a família que está passando por isso, e essa leitura me faz ter mais empatia, sabe? Me faz pensar muito nessas questões, e eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar em gostei, de compartilhar se você gostou dessa resenha, de comentar também. E se vocês quiserem sugerir alguma leitura que vocês queiram que eu faça a resenha, podem sugerir também. E é isso, gente. Até a próxima!